Olá, bom dia a todos. Muita alegria estar aqui nessa manhã. Todos aqui estão voluntariamente aqui hoje, com certeza, porque todos aqui estamos em busca de algo. Estamos em busca de um conhecimento para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso coração. Inicio então essa exposição de hoje com uma pergunta. Quem presente aqui hoje não possui o livro dos Espíritos? Pode levantar a mão. Não possui o livro dos Espíritos. Ok. O tema dessa exposição de hoje, ele é um tema explicativo de algo que nós não encontraremos respostas no mundo material. Porque ele trata justamente dos próprios espíritos. O tema aqui hoje, ele é ditado pelos espíritos no livro dos Espíritos, que não é o livro de Kardec, é livro dos Espíritos, porque todas as perguntas e respostas deste livro são perguntas feitas para os espíritos, ao qual eles nos explicam. E os espíritos nos explicam de uma forma bem direta. Se dá no momento da concepção. Não estamos aqui para achar isto ou achar aquilo. Os espíritos nos dizem que a ligação do espírito com o corpo físico se dá na concepção. No entanto, essa ligação ainda precede esse momento, porque para ver essa ligação do espírito com o corpo físico na concepção, é necessário que se tenha uma programação. Toda vez que você vai fazer algo em sua vida, no seu cotidiano, você programa. Tenho que chegar no meu trabalho. Então eu preciso me arrumar, preciso me alimentar, preciso pegar tais conduções para chegar ao meu destino. E assim é com a encarnação também. Não é algo automático, porque toda vez que a gente pensa em algo automático, a gente pensa numa máquina. E não é uma máquina, é um planejamento. Então todas as vezes que existe uma reencarnação, existe um pré-planejamento. E esse planejamento, ele é consentido, na maioria das vezes, pelo próprio espírito que está encarnando. Sabendo o tipo de corpo que irá encarnar, o espírito desencarnado, ele também possui um tipo de matéria chamado perispírito, que é um envoltório que envolve todo o espírito, que é material, é uma matéria adequada a cada tipo de planeta que cada espírito vai estar habitando. E esse perispírito, ele se expande, um fio fluídico que liga até aquele corpo físico a partir do momento da concepção. Imagine um óvulo, espermatozoide, se encontrou, começou ali a ligação fluídica. E para que precisa dessa ligação fluídica? Por que é necessária essa ligação fluídica? Porque o corpo físico que ali irá se desenvolver, ele irá se desenvolver molécula por molécula, minuciosamente para habitar aquele espírito que está encarnando ali, com todas as suas imperfeições e com tudo aquilo que necessita para a sua encarnação. Então, se você é um espírito encarnado que nasceu com alguma deficiência molecular ou algo do tipo, saiba que essas programações são feitas. Todos nós, assim nos dizem os espíritos. E que a nós cabe viver, passar porque a vida tem as suas adversidades. Mas tratando novamente dessa união do corpo físico com o espírito encarnado, imaginem que você está transferindo um arquivo, um download. O seu espírito está totalmente no mundo espiritual e precisa vir para o mundo material. E aí você começa a ligar, baixar o arquivo do espírito para aquele corpo que virá a nascer. E aí vai se formando molécula por molécula. O primeiro órgão que se forma no nosso corpo físico é o coração. Isso não é achismo também. Nós todos sabemos que com semanas já se consegue ver através do ultrassom e escutar as batidas do coração. E em volta do coração vai se formando todo aquele corpo físico. Para quem nunca
se aprofundou de como é o desenvolvimento de um corpo físico no útero de uma mãe, eu aconselho que faça as pesquisas nos canais que possuímos hoje, de pesquisas que são vastos e muitos, de diversas simulações, diversos vídeos que mostram o desenvolvimento de um corpo físico. Chegando ao corpo físico, vai desenvolvendo-se dentro do útero da mãe, ele vai baixando esse arquivo lá do mundo espiritual e vai se formando no corpo físico. E o que acontece com o espírito lá no plano espiritual nessa ligação? Os espíritos nos dizem que quando começa essa ligação com o corpo físico e o espírito começa a fazer o download de lá para cá, ele começa a ter um certo desligamento do plano espiritual. No caso, ele começa a ter um certo tipo que para nós aqui seria uma demência, um esquecimento. Ele começa a esquecer um pouco, porque ele está encarnando no corpo físico. E pela providência divina, ao nós encarnarmos de um corpo físico, nós trazemos o véu do esquecimento. Porque não podemos esquecer que essa encarnação, ela não é a primeira, como também não será a última. E estou voltando ao mundo material, ao qual uma vez eu saí daqui, e quando eu saí daqui, eu falhei em alguma coisa, por isso que eu estou voltando. Porque se eu fosse um espírito que não necessitasse encarnar, não teria por que encarnar no corpo físico novamente. Completa os 9 meses de gestação. Mas tem gente que nasce com 7, com 6, que seja, cada um no seu tempo. Mas quando nascemos para este mundo, se completa esse ciclo. Os espíritos nos dizem que sim, ele pode desistir da encarnação, pode se completar às vezes até os 9 meses de gestação, mas aqui a gente chama aqui popularmente aquela gestação que não vinga. Mas isso é só porque o espírito quis? Não necessariamente, porque nós sabemos que o acaso não existe. Deus, em sua perfeição, como diz Einstein, Deus não joga dados. Não existe acaso. Muitas vezes aquela prova não é só para o espírito que está desistindo, porque se ele desistir, ele também está indo contra leis naturais e também vai sofrer alguma, consequência, mas nós somos responsáveis por tudo aquilo que escolhemos, né? E os pais queriam receber aquela criança, se aquilo aconteceu, também tem um porquê. Nós não estamos aqui para julgar a linha reencarnatória de cada um, mas cremos que Deus é infinitamente bom e justo. Não existem injustiças e tudo tem um porquê. O espírito ele pode desistir? Pode. E aí vem uma questão interessante aqui, que no próprio Livro dos Espíritos, na pergunta 386, Kardec pergunta assim: qual pode ser também a causa dessas mortes prematuras? E os espíritos também respondem: as imperfeições da matéria, na maioria das vezes, são a causa dessas mortes. Então quer dizer que a matéria pode falhar? Eles dizem que sim. No entanto, tudo tem um porquê e um para quê. E quais são as circunstâncias que isso acontece? Gosta de algo que você idolatra, algo que você diz que não pode viver sem. Amanhã você já pensa diferente. Não preciso disso, não quero. Se, como espírito encarnado é assim, desencarnado também, porque nós continuamos sendo aquilo que somos. E podemos, em determinado momento, errarmos nas nossas escolhas, sim. Tanto encarnado quanto desencarnado. Mas tudo o que nós fazemos geram consequências. No entanto, essas mortes prematuras, que os espíritos nos explicam, todas elas têm um significado de um porquê e de um para quê. Existe um vídeo que vi esta semana de uma criança relatando para a mãe
de que a criança de 3 anos de idade, conversando com a mãe, dizendo: mamãe, eu era aquele neném que ia nascer e não nasci, mas eu vim, tá? Eu tô aqui. E a mãe nunca contou para aquela criança que em um determinado momento da vida dela, ela perdeu uma gravidez. Ah, mas espera aí, mas a gente não esquece as coisas do passado? Sim, esquecemos. No entanto, trazemos algumas lembranças. Algumas delas ainda quando somos crianças, e com o tempo vamos esquecendo. Outras vêm à tona com um porquê e um para quê. Existem diversas crianças que relatam reencarnações passadas. Existem diversos estudos sérios sobre isso. Crianças que relatam que encarnaram na Europa na Segunda Guerra, dizem aonde morreu, o local onde morreu, as pessoas foram fazer as pesquisas e identificaram. Mas todas essas revelações das vidas passadas nos vêm por um motivo, de um porquê e de um para quê. As mortes prematuras, elas acontecem por N motivos, mas acontecem. E quando acontecem, servem de lição para todos, tanto para o espírito que irá encarnar, quanto para aqueles que iriam receber. Porque nos colocamos no lugar dos pais, dos dois tipos de pais, né? O primeiro tipo é aquele que anseia a chegada daquele bebê. Anseia aquele espírito reencarne na sua família para recebê-lo com alegria. E por algum motivo não nasce. Por algum motivo o corpo físico vem a ter alguma falha, como diz os próprios espíritos, que pode ser uma falha biológica, e não nasce. Alguma lição todos vão aprender com aquilo. É dolorido? Claro que é, mas ninguém é escolhido a dedo. Não existe acaso. Como também temos aqueles casos de pais que indesejam a gravidez. Às vezes nós temos pessoas que não esperam que irão engravidar, mas engravidam. E aí passam a gravidez inteira dizendo: eu não quero. Então temos os dois tipos de nascimento e de pais que ficam aguardando. Esse capítulo hoje que nós estamos estudando, ele tem uma última parte muito delicada, que nós não iremos abordar aqui hoje por conta justamente da imensidão que é e a delicadeza, que é a parte do aborto voluntário. Nós estamos aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Estamos aqui estudando aquilo que os Espíritos nos dizem. Mas os Espíritos também nos dizem que existem, em raros casos, os casos, de gravidez, ao qual ali não iria habitar nenhum espírito. É raro. Está aqui no Livro dos Espíritos. Existe? Sim, existe. Ah, então como é que eu vou saber que a gravidez que eu estou, de repente, é um espírito que não vai encarnar? Não nos cabe adivinhar o que é e o que não é. Não estamos aqui para achismos. Não nos cabe isso. Isso compete a Deus. A espiritualidade amiga que auxilia, que são co-participadores de Deus na criação, assim como também nós somos. Nós nos intitulamos filhos de Deus. Mas todo filho é herdeiro, né? Imaginou a imensidão que a gente vai herdar? É o universo. Vai não. Já herdamos, porque somos co-criadores de Deus no universo. Mas confiamos em Deus o tempo todo. Então existem essas crianças, esses corpos físicos que às vezes vêm até nascer, mas não conseguem ir à vida, né? Porque tem uma diferença muito grande você nascer e ter vida, né? São chamados de natimortos, é o nome apropriado para esse tipo de bebês, né? E o véu do esquecimento, precisamos entender que o véu do esquecimento desse espírito que irá encarnar, ele vai se desvencilhando pouco a pouco. Quando nasce, temos algumas lembranças do passado,
mas nós somos aquilo que somos. Eu tive o véu do esquecimento. Não me lembro nada da minha vida passada. Ditado popular: se eu não lembro, eu não fiz, não tenho responsabilidade. E não é assim. Cada um de nós somos responsáveis por aquilo que somos. Existe um ditado muito certo, é que se você quer saber o que você foi em uma vida passada, o que você errou, é só você olhar para você mesmo, hoje, para suas imperfeições. E aí você vai ter um deslumbre daquilo que você precisa melhorar e de tudo aquilo que você precisa fazer. Dentro desse estudo, dentro das mortes prematuras, quando nós olhamos para nós como espíritos encarnados, nós não nos damos conta do quanto que foi necessário a programação para nós estarmos encarnados aqui hoje. De como realmente é detalhado o processo para que nós, cada um de nós, estejamos nesse corpo aqui hoje. E aí vem uma pergunta íntima do porquê eu preciso saber disso. Para que eu preciso estudar algo que pertence ao plano espiritual? Por que eu preciso saber disso? O que este estudo vai ajudar na minha vida? Todas as vezes que nós viemos a uma palestra pública, esse é o principal intuito. Por que eu estou estudando isso? Para que eu preciso saber o que o espírito passa quando ele vai reencarnar? Para que nós entendamos o quanto cada um de nós é trabalhoso, o quanto cada um de nós é importante, o quanto cada um de nós traz conosco uma responsabilidade. Porque todos nós estamos aqui numa oportunidade ímpar. Por que oportunidade ímpar? Porque todos nós estamos aqui encarnados com o intuito de, quando desencarnarmos, sairmos daqui melhores do que chegamos. E é interessante que esse livro que o nosso amigo deu de exemplo de leitura, do Herculano Pires, que é Educação para a Morte, porque realmente todos nós estamos encarnados aqui nos educando para um dia desencarnarmos. Que todos nós vamos, ninguém nasceu para semente aqui. E todos nós estamos aqui para sair melhores do que aqui chegamos. E quando olhamos para a nossa bagagem, olhamos para trás e olhamos para esse estudo que os Espíritos nos trazem, de como que é a concepção, como que se dá a ligação de um espírito com o corpo físico, nós compreendemos o quanto cada um de nós é valoroso. Eram milhares de espermatozoides e um deles conseguiu fazer a formação do meu corpo físico. Cada um de nós é importante para a cocriação de Deus com o universo. Todos nós somos importantes. E é para isso que nós precisamos compreender essa lição de hoje. Uma das questões que nós estudamos no Livro dos Espíritos, que é a vivência do espírito no mundo espiritual, porque antes de nós termos um plano reencarnatório, nós não estamos no limbo, né? Alguém fala assim, eu morri, eu estou no limbo aguardando uma nova encarnação. Não, não estamos, não existe limbo. Nós ainda estamos vivos no plano espiritual. E muitos das questões que passamos aqui quando encarnados, nós acordamos lá no plano espiritual de passar por. Aquilo que a gente chama às vezes de sofrimento aqui, foram questões que nós acordamos no plano espiritual de passarmos por, com algumas pessoas específicas. Às vezes reencontramos essas pessoas específicas em sonho, e aí um dia, durante a encarnação, olhamos para aquela pessoa e falamos, eu te conheço de algum lugar. E não se dão ao acaso, mas todo esse planejamento é feito
para nós podermos reencarnar. E no momento da concepção e na formação do corpo físico, tudo está sendo programado para você passar por tudo aquilo que você se propôs e programou. Então, todos nós somos importantes e a nossa encarnação que nós temos hoje, ela realmente é ímpar de tudo que nós precisamos para hoje. Por quê? O melhor momento do espírito não é aquilo que ele viveu e nem aquilo que ele vai viver. O melhor momento do espírito é o hoje, é o agora. O hoje e o agora é a melhor oportunidade que nós temos para nos tornarmos melhores. Então, dentro desse estudo, os espíritos perguntam aqui, no intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? E eles nos respondem, mais ou menos, segundo a fase, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertindo assim que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga, desde que entrou na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco na memória, no seu estado de espírito. Então, muitas das coisas que nós lembramos aqui e vamos desenvolvendo, aquilo que a gente chama de caráter que a gente já traz conosco, é aquilo que você traz do plano espiritual, daquilo que você é. Que às vezes na infância nós esquecemos, mas ao decorrer da encarnação nós vamos lembrando. E aquilo que é importante nós lembrarmos para essa encarnação, iremos lembrar. Muitos de nós em encarnações anteriores fomos pessoas sábias em matemática, por exemplo, e nessa encarnação a gente esquece um pouco das contas, de como fazer contas. Porque a gente vai lembrar aqui aquilo que é necessário para nós, aquilo que realmente nos importa. E uma última questão aqui que os espíritos nos elucidam é que quando o espírito está encarnado, ele pode se arrepender da encarnação que escolheu? Peraí, mas se eu não lembro o que eu escolhi, como é que eu vou me arrepender? No entanto, a gente pode se lamentar, né? A gente está encarnado aqui, quando a gente abre os olhos, encarnei, cheguei Brasil, estou aqui. Nós encarnamos e podemos lamentar. Ah, não, quero voltar. A gente pode se lamentar. No entanto, a gente não pode dizer assim, ah, não, eu não quero mais ficar encarnado porque eu não concordo com o que vai acontecer. A gente nem sabe o que vai acontecer. Lamentarmos podemos. Nos arrepender, tem como, porque não sabemos o que vai acontecer. Existem pessoas que às vezes vivem até chegam nos seus 50, 60 anos de idade e dizem assim, ah, nada deu certo para mim até agora. Nada deu certo, tudo que eu tentei, nada deu certo, tudo que eu coloco as mãos parece que não vai para frente. E aí nós temos relatos de diversas pessoas que se descobriram como pessoas depois dos 60 anos. O dono do KFC, por exemplo, quem não sabe a história, é uma história belíssima, que ele, depois dos 60 anos, quando ele estava quase achando que não tinha nada na vida dele, conseguiu dar a volta por cima. Então, independente da encarnação que nós temos hoje, ela é o momento, não é o fim, não é o começo, é o momento que nós vivemos. A nossa encarnação hoje, ela tem um plano reencarnatório que nós consentimos. Ah, mas às vezes as coisas não dão erradas. Tudo bem, você não é privilegiado. Para as outras pessoas às vezes não dão também, mas é a encarnação que você tem. É a encarnação que você precisa lutar, que você precisa enfrentar, que você precisa viver, que você relativamente pode ser feliz aqui, como diz os Espíritos.
Então, esse estudo de hoje, ele nos traz justamente este pensamento de que, para que eu preciso saber o que aconteceu com o meu espírito quando ele foi ligado ao corpo físico? Para eu entender que eu sou importante. Eu entender que a minha encarnação é importante. Que eu sou um ser individual e que existe um plano reencarnatório envolvendo não só a mim, porque se você acha que a sua encarnação é só você, sinto dizer, você é egoísta. Porque não é. A sua encarnação envolve milhares, e quando eu digo milhares, são milhares de espíritos, porque imagina a quantidade de pessoas que você encontrou na sua vida até hoje. Pessoas que talvez você ajudou, fez a diferença. Às vezes um simples abraço, um simples bom dia, você transforma a vida de alguém. E você não se deu conta. Então nós somos ligados uns aos outros, não por improviso. Não existe, Deus não joga dados. Convido a todos a fazerem a leitura do Livro dos Espíritos, que nos serve de conhecimento para entender a nossa encarnação. Existem diversos grupos, aqui na casa existe um grupo de estudo. Ah, mas o horário não dá para mim, mas existem grupos na internet, na Federação Espírita, grupos online. Então, a oportunidade de estudo, ela sempre existe. E, em particular, leia um pouco este capítulo, que fala do prelúdio da encarnação, para entender um pouco do que aqui foi dito hoje. E se houver dúvidas no que aqui foi dito, ou na leitura que fizerem, busquem os trabalhadores da Casa Espírita para auxiliá-los na compreensão. Não fiquem com achismos. Essa é a dica de estudo de hoje. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade.